E chegou o grande dia, meus amigos, é isso mesmo, hoje temos a reunião entre diretoria do Flamengo com a diretoria do West Ham para decidir agora, com certeza, a vida de Lucas Paquetá, que tem informações que nós temos aqui, que já tem tudo encaminhado e, se Deus quiser, hoje ainda vai ser anunciada a contratação do jogador. Flamengo cobra mais de 40 milhões de Gerson na justiça. Eu vou explicar para vocês direitinho detalhes desse imbróglio aí, né, desse problema. Falando sobre Michael, mais dois times da Série A entram na briga com o Santos para contratar o jogador. Flamengo recebe má notícia sobre lesão de Johnny, um dos garotos aí do nosso sub-20 que se machucou no jogo contra o Bangu. Mas antes de seguir com tantas informações, tem muita coisa para falar sobre o mercado da bola, temos algumas curiosidades sobre o jogo entre Flamengo e Volta Redonda, mas antes de seguir com isso eu preciso te pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nesta linda plataforma chamada YouTube. É isso, eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos quem? Amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos logo iniciar o nosso vídeo, partir para cima das notícias. E é isso mesmo que você escutou. O Flamengo entrou na justiça para cobrar 40 milhões de reais do jogador Gerson, meus amigos. O cara foi lá pro Zenit para receber muito dinheiro, mas esqueceu que tinha, né, um contrato com o Flamengo. E aí, quando a multa lá foi, ou melhor, quando a multa foi paga, tá certo, a multa foi paga pelo Zenit, né? Houve uma rescisão de contrato e o Flamengo tinha aí alguns pontos, tanto o Gerson quanto o Flamengo, né, que garantiam as partes, né, se um entrasse em rescisão com o outro, né, um valorzinho bacana para receber. Vamos ver aqui, vamos ver detalhes sobre essa matéria. O Flamengo entrou com uma ação na justiça contra o Gerson para cobrar valores de direito de imagem da época que o volante atuava pelo clube. O processo foi ajuizado na última quarta-feira, agora dia 14, né? E corre em sigilo na Justiça do Rio de Janeiro. A ação também inclui a FGM Sport, empresa que administra a carreira do jogador e pertence ao Marcão, né, o pai do Gerson. O valor cobrado pelo Flamengo é de 42 milhões e 750 mil reais, montante que corresponde ao saldo previsto no contrato em caso de rompimento do vínculo, que aconteceu na ida quando ele foi para o Zenit. Segundo os termos do acordo firmado à época da renovação, caso uma das partes encerrasse o contrato de direito de imagem antes do prazo, seria obrigado a arcar, né, com o valor restante. Quando Gerson deixou o Flamengo para atuar no Zenit, essa pendência girava em torno de 40 milhões de reais, tá? Gente, é muito engraçado. O cara às vezes não pensa. Às vezes o valor que ele foi para lá para receber a mais de salário, se tu dividir 40 por 6, vai aproximadamente, cara, 6 milhões e pouco. 6 milhões e meio, vamos botar aí, de reais por mês. Não era isso que ele ia receber lá? Se não me engano, o Gerson ia ter um salário de mais ou menos uns 4 milhões, né? E aí, o cara às vezes trocou 6 por meia dúzia, foi lá para ficar no frio, e o pai dele, na verdade, foi o único, provavelmente, que recebeu, já falei sobre isso, o único que ganhou dinheiro nessa movimentação do Gerson foi o pai dele, gente. E aí, o pessoal do Cruzeiro, dando uma de maluco, né, dizendo o seguinte, o próprio pai do Gerson, né, parece que alegou que o Flamengo está entrando na justiça agora porque ficou com raiva, porque o Gerson, ao invés de vir para o Flamengo, foi para o Cruzeiro. Gente, a realidade é que o Gerson foi oferecido ao José Butto, ao Flamengo, né, por via do pai dele. E o José Butto nem respondeu a mensagem que recebeu pelo WhatsApp do pai. Butto já cansado, meu irmão, dessa brincadeira, não quis responder. E aí o Marcão tá dizendo o seguinte, eles estão com raiva, mas depois a raiva vai passar e esse processo não vai vingar. Eu duvido, porque 40 milhões
é muito dinheiro e o BAP com certeza não vai dar mole. Agora, já que falei sobre o Cruzeiro, vamos aqui falar um pouquinho, vamos rir um pouquinho comigo, né? Porque o dono do Cruzeiro revelou, né, o valor que faria Caio Jorge ir para o Flamengo. Parece que numa entrevista à TV Band do Triângulo Mineiro, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, quebrou o silêncio e revelou qual o valor, de fato, ele aceitaria para vender o jogador ao Flamengo. Vamos ver aqui, ó, palavras dele, ó. Se eles me dessem os 50 milhões de euros que eu pedi, eu ia vender. Mas, ó, eu não tinha intenção de vender. E aí, não quero vender mesmo. Nós renovamos com Caio Jorge até 2030. Estamos muito felizes. Mais 50 milhões eu venderia. Gente, esse cara tá muito louco. Caio Jorge não vale 50... Tô achando que não vale nem 50 reais. Pô, brincadeiras à parte, mano. Não tem como um jogador aí de uma temporada só, o cara novo, tá valendo 50 milhões. Não, ele não é um Vini Júnior que explodiu assim, cara. Ele não é um Neymar da vida, né? 50 milhões. É brincadeira. Parece que o cara bebe antes de falar, de dar uma entrevista, gente. Entendeu? E aí ele seguiu dizendo, ó, nesse meio tempo aí, das especulações de venda de Caio Jorge para o Flamengo, contratamos o Gerson. Temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte, senão ele vai enfraquecer a gente mais ainda. Isso é verdade, né, cara? Isso é verdade. Mas que bom que o Caio Jorge permaneceu lá. O Flamengo não teve esse gasto estrondoso, né? Porque, porra, o Flamengo tava dando Cebolinha e dando mais uma quantia muito forte de dinheiro, 24 milhões o Flamengo chegou a oferecer. 24 milhões mais o Cebolinha, dava 32 milhões de euros. É muito para reforçar um adversário, né? O Cruzeiro, apesar de não ter disputado ali como Palmeiras, né, praticamente rodada a rodada do Campeonato Brasileiro, ele ficou na terceira colocação. Então é um time que vem se estruturando, né, nos últimos 2 anos aí, e pode ser que dê um trabalho maior ainda esse ano. Então, para quê? Para que querer dar um jogador bom que a gente tem, mais uma quantia, né, que possibilitasse o Cruzeiro a fazer outras boas contratações? Eu sempre brinco, cara, 30 milhões de euros é muita coisa. Se a gente for para pensar, o Flamengo contratou o Vitão por 10 milhões, e é um bom jogador. Então, assim, com 30 milhões você às vezes compra aí pelo menos 2 jogadores bons, ou se bobear até 3. Dependendo, se você pesquisar bastante no mercado, você consegue trazer 3 jogadores bons aí, né? Apesar do mercado estar inflacionado. E quando o Flamengo vai à busca, os valores meio que ficam superfaturados, 30 milhões é muito dinheiro. O Cruzeiro provavelmente ia se reforçar bastante. Vamos agora mudar de assunto, falar sobre Michael. Além do Santos, mais 2 clubes da Série A demonstraram interesse pela contratação do atacante do Flamengo, Michael, gente. Segundo informações da jornalista Raíza Simplício, além do time da Vila Belmiro, Corinthians e Internacional agora também desejam contar com o jogador em 2026. A janela também tá ficando animada, né, pro Michael, gente. O Santos, todo mundo sabe, estava enfrentando aí dificuldades financeiras para fechar a contratação. Inicialmente, o modelo discutido era de empréstimo, mas o Flamengo exigiu o pagamento pela negociação e responsabilidade integral dos salários. Aí surgiu o problema, né? Porque os salários do Michael são relativamente altos, irmão. Eu posso dizer que são astronômicos. O camarada veio lá das Arábias. Aí, quando veio, ele tinha um salário muito alto lá. Veio praticamente de graça para o Flamengo acho que não precisou pagar aí. O Flamengo teve que incluir no salário as luvas. E aí o salário do jogador ficou altíssimo. Eu acho que beira aí quase 2 milhões e meio. É algo desse tipo. Como é que o Santos, numa situação, né, financeira ruim, sem ganhar títulos, tendo que pagar salário altíssimo para o Neymar, ia conseguir pagar integralmente esse salário, né? E aí parece que o Michael resolveu, a gente já trouxe essa informação, reduzir o salário para poder sair do Flamengo, né? Porque senão vai ficar no Flamengo ali escanteado. A gente já sabe que o Michael não faz parte, né, dos planos de Felipe Luiz, tem apenas 29 anos, não valeria a pena realmente para o jogador ficar, né, no Flamengo, tendo uma oportunidade melhor, né, não de salário,
mas de estar na vitrine, pô. Michael vai para lá para jogar com Gabigol e Neymar, gente, né? E companhia aí, mas a gente está falando de um time que pode, esse ano, estar um pouco melhor que o ano passado, né? Tem feito algumas contratações. Então, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Agora, o fato é, entrando dois, né, Corinthians aí, eu falei, não foi Corinthians? Corinthians Internacional entrando mais dois aí, o Santos vai ter que se mexer. E parece que depois da derrota de ontem para o Palmeiras, foi derrotado. Coitado do Santos, já começou bem, né? Perdendo de 1-0 aí, quarta-feira ontem. Hoje é que dia? Hoje é dia 16, eu tô doidão, gente. Eu tô com uma dor no ouvido aqui que tá me pegando, tá mexendo um pouquinho com o meu cérebro. Mas perdeu na quarta-feira, né? 2 dias atrás. Hoje é sexta-feira, já é dia 16. Perdeu por 1-0 e parece que depois de ter perdido, o Santos agora acho que vai dar um foco maior para correr, para contratar, né? Ainda mais tendo outros clubes na disputa pelo jogador. E o jogador Johnny, meus amigos, né, que no jogo contra o Bangu sofreu uma lesão aqui, eu acho que no ombro. Ele caiu, parece até que eu acho que deslocou um pouco o ombro. O departamento médico do Flamengo teve que entrar e fazer ali aquela condução de recolocar o ombro no lugar. Infelizmente, o Flamengo recebeu a notícia sobre a lesão e que o jogador passaria por uma cirurgia. Hoje é sexta-feira, a cirurgia iria acontecer ontem, né? Deve ter já acontecido, estava marcado para as 17 horas, se eu não me engano, no hospital, isso mesmo, Niterói Dor, tá? Então, provavelmente, o procedimento já foi realizado. Ia ser conduzido pelo Dr. Bruno Tebaldi, tá? Especialista em cirurgia de ombro e cotovelo. E o Flamengo meio que soltou uma nota, né, explicando o que tinha acontecido. Vamos ver aqui, ó. O atleta Johnny Góes, substituído ainda no primeiro tempo de Bangu e Flamengo, válido pelo Campeonato Carioca 2026, sofreu um trauma no ombro esquerdo. Após exames, foi diagnosticada uma lesão da articulação acromioclavicular, com indicação de tratamento cirúrgico. Gente, caraca, chato, né? O garoto tem 18 anos apenas e já sofreu essa lesão aí no ombro, uma lesão relativamente séria, né? Mas que provavelmente a operação deve ter sido um sucesso, né? E a gente deseja ao Johnny, né, toda uma boa recuperação, né? Que ele possa voltar como se nada tivesse ocorrido, tá? Johnny foi substituído aos 28 minutos ainda do primeiro tempo após se machucar. O atleta ainda tentou seguir em campo após ser atendido, né? Foi durante meio que a paralisação ali da hidratação, mas ele não teve condições de continuar em campo. Então é isso, a gente espera realmente que ele possa voltar e voltar bem. E o Gustavo provavelmente deverá substituir Johnny no jogo aí do Flamengo e Volta Redonda, que ocorre neste sábado, dia 17, às 21h30 da noite, no estádio Raulino de Oliveira. O jogo aí pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que sábado é amanhã, né? Como eu estava meio perdido, hoje é sexta, sábado é amanhã, jogo 9h30 da noite. Vamos lá? Dando sequência aqui, Flamengo anunciou contratação de André, o goleiro aí que veio para ser a sombra do Rossi, né? E provavelmente disputar titularidade até com o jogador, né? Com o goleiro argentino. Foi oficializado ontem, quinta-feira, tá aí, tem o Boto tirando foto com o jogador, teve até videozinho, né? O Boto tá ousado, postando bastante coisa na internet, tá? Então, oficializado a contratação do mais novo reforço do Flamengo, é o segundo da temporada, né? O Vitão foi o primeiro, agora o goleiro André, que tem apenas 24 anos, estava no Gil Vicente de Portugal. É interessante, né, que nessa apresentação dele lá, ele chegou a falar um pouquinho, né? Os jogadores sempre falam, e ele mostrou aí uma certa surpresa. Bebeu uma aguinha aqui rapidinho. Ele demonstrou uma surpresa quando ele ouviu dizer que o Boto, né, o diretor do Flamengo, e o técnico iriam lá em Barcelos, né, assistir o jogo entre Gil Vicente e o Sporting para
ver o goleiro atuar, né, cara? Ele ficou realmente muito feliz, impressionado e até nervoso, né? Porque ele comentou, foi uma mudança de patamar, né? Que ele não esperava ser tão cedo. Então, pô, Flamengo, né, cara? Flamengo, representante do Flamengo, técnico do Flamengo, indo vê-lo atuar pelo Gil Vicente. E ele comentou que a ficha só caiu, né, quando as mensagens aí dos amigos e familiares começaram a aparecer no WhatsApp lá, confirmando o interesse do Flamengo, né, no goleiro, nele mesmo. Então é isso. Boa sorte ao André, né, que ele tenha uma excelente temporada, que ele possa fazer bons jogos pelo Flamengo e ajudar a defender aquele gol, o gol do Flamengo que, se Deus quiser, esse ano vamos tomar pouquíssimos gols como no ano passado. Nesse momento vou dedicar, né, um pequeno tempo para falar sobre o jogo entre Flamengo e Volta Redonda, que acontecerá amanhã, como disse, no estádio Raulino de Oliveira, estádio do Volta Redonda. O mando de campo é do Volta Redonda nesse jogo. Ah, mas o Flamengo jogou lá. Pô, mas jogou contra a Portuguesa. Mas como é que foi isso? O Flamengo mandou o jogo porque o Volta Redonda emprestou o estádio ao Flamengo, né? O Flamengo não estava podendo mandar o jogo no Maracanã por causa do gramado, que estava em revitalização. O time da Portuguesa estava com problema no seu estádio, ali na Ilha do Governador, que também não podia ser utilizado, porque o mando de campo, tá, da quinta rodada era da Portuguesa. Então o Flamengo, por ser um pouco maior, ou melhor, muito maior, conseguiu aí, né, um estádio emprestado do Volta Redonda. Mas o jogo de amanhã, às 9h30 da noite, de novo, o mando é do Volta Redonda. Vamos falar um pouquinho sobre história, duelos e estatísticas aí, né, sobre Flamengo e Volta Redonda. Falando dos números gerais, gente, tá, é bom a gente relembrar um pouquinho. O Flamengo e Volta Redonda já se enfrentaram bastante vezes, hein? No total foram 79 jogos. Falando de vitórias do Flamengo, o Flamengo venceu 60 vezes. Caraca, é muita coisa, né? Teve aí 13 empates e 6 derrotas para o Volta Redonda. Então você venceu 60 vezes, Volta Redonda venceu 6 e foram no total 13 empates. Falando sobre gols, o Flamengo fez 165, tá? E o Volta Redonda no total 48. Dessas 79 partidas, tá? Apenas 6 foram em caráter não oficial, ou seja, são 73 então partidas por 2 campeonatos. Carioca, que recebeu 71, e o Brasileirão, que teve 2. Você deve falar assim, caraca, mas o Volta Redonda já esteve, né, no Brasileirão? Teve sim, gente. Teve sim. Infelizmente, a gente tem hoje só os clubes grandes do Rio de Janeiro disputando o Brasileirão, né? Mas, numa época passada, já tivemos Bangu, Volta Redonda e outros clubes mais. E a gente tem vivido, apesar que agora deu uma melhorada, mas recentemente a gente teve muito Botafogo caindo para a segunda divisão, Fluminense, né, o próprio Vasco da Gama. Então, o único do Rio que permanece intacto é o Flamengo, e assim vai continuar sendo contada a história, né, com certeza. E aí, pra gente fechar, só por título de curiosidade, tá, a maior goleada da história do confronto foi um 7-1, tá? O Flamengo meteu 7-1 no Carioca de 1977. Última derrota pro Flamengo, pro Volta Redonda, né? Apesar que eu falei isso da última vez e não trouxe muita sorte não, né? O Bangu tava há 23 anos sem vencer o Flamengo. Meu Deus do céu. A última derrota pro Flamengo pro Volta Redonda aconteceu em 2016. Então temos aí 11 anos, né? O Flamengo perdeu por 1-0. De lá para cá foram 12 jogos com 9 vitórias do Flamengo e apenas 3 empates. Placar do jogo de amanhã. Sua opinião nos comentários. E o Corinthians continua chorando, alegando que a CBF está, né, favorecendo o Flamengo, gente. Ai, meu Deus do céu. Estão apontando aí uma vantagem que, cara, que não existe. Ai, meu Deus do céu. Que coisa chata, hein? O Flamengo, no Campeonato Brasileiro, né, que se inicia no dia 28, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo, lá no Morumbi, dia 28. Já o Corinthians tem um jogo marcado para um dia depois, dia 29, contra o Bahia, gente. Contra o Bahia. E aí, o que o Corinthians está dizendo? Olha, o Flamengo, como joga no dia 28 e depois vai enfrentar a gente no dia 1º de fevereiro, o Flamengo tem um dia a mais de descanso. Nós teremos um dia a menos,
tá errado, eles estão querendo aí mudar, né, a data, estão solicitando a CBF para que seja adiantado também. Adiantado também não, porque o jogo do Flamengo não foi adiantado, já estava marcado, né? Mas eles querem adiantar o jogo deles para que eles possam ter, né, mais dias também de descanso. E aí, cara, é um chororô incrível. Sabe por quê? Porque faz o seguinte, então contra o Bahia, bota um time reserva. O Flamengo provavelmente vai jogar, tá, contra o São Paulo. Tá uma discussão entre o BAP, né? Eles estão em discussão no bom sentido. BAP, Felipe Luiz, José Boto, eles estão avaliando o que fazer com o Flamengo. Se vai botar um time misto, se vai botar o sub-20 ou se vai jogar com o elenco principal no jogo contra o São Paulo. Então, assim, faça isso também, Corinthians. Discuta isso aí, pô. Agora, tá botando o time principal todinho aí no campeonato, no Paulistão de vocês, Campeonato Paulista. O Flamengo tá jogando com time reserva, ou melhor, com sub-20, nem o reserva tá jogando. Isso demonstra que o Flamengo tá preocupado com a pré-temporada do time principal, botando aí os jogadores, né, do sub-20 para fazer a maior parte dos jogos do Campeonato Carioca, para não cansar o elenco. A gente sabe da agenda, que a agenda é puxada, então o Corinthians também tem que tomar essa atitude. Agora, ficar reclamando, dizendo que o Flamengo está sendo beneficiado. Isso é uma vergonha, né? E aí, falando sobre os ingressos, rapaz, que problemão, hein? Os ingressos de Flamengo e Corinthians lá para o estádio Mané Garrincha começaram a ser vendidos no dia de ontem, tá? Muita loucura. E aí parece que o site lá das vendas, né, o único site, sofreu um ataque de hackers, mano. Vários hackers estavam atacando nesta quinta-feira, dia 15. Parece que o problema ocorreu no primeiro dia, né, da comercialização, mas parece que o serviço já foi restabelecido. De acordo com a organização, o ataque afetou temporariamente o funcionamento da fila virtual, uma fila virtual, responsável por controlar o acesso dos torcedores ao sistema de compras. Mesmo com a tentativa da invasão, a venda dos ingressos seguiu sendo realizada exclusivamente pelo canal oficial, com orientação para que os torcedores, né, evitassem qualquer outro canal não autorizado. E aí, falando sobre valores de ingressos, meu Deus, hein? Que é isso? O mais barato, gente, R$378. Tem ingresso sendo vendido a R$800, né? Mais especificamente, R$798. É muito dinheiro. Que isso, cara? É uma sacanagem, né? A gente está falando de um jogo que não vai ocorrer nem no Rio, nem em São Paulo. Isso já dificulta aí, né, uma boa parte da torcida do Flamengo. Claro, Rio de Janeiro, Carioca, né? E a torcida do Fluminense, que é quase toda composta por torcedores que moram em São Paulo. O Flamengo ainda tem uma torcida muito grande, né, em outros estados, no Norte, Nordeste. Mas é muito dinheiro, né? Pô, a gente está falando de um jogo de futebol, pô. Caraca, mano, é difícil isso, hein? Até jogo da Libertadores já teve valor mais barato que R$378, gente. Aí, uma final de uma Supercopa, pô, que título é legal, mas que nem tem essa validade toda, os camaradas ficarem cobrando valores absurdos, é difícil, né? Eu ouvi dizer que o valor tá muito alto por causa de uma tal de taxa de conveniência. Porra, é tanta taxa nesse país, né? Tanto imposto que você paga, você não pode nem com tranquilidade assistir o jogo do seu time. E aí, falando já sobre venda de ingressos, né? Flamengo e Vasco, parece que a venda para o primeiro clássico, né, entre os times cariocas, vai começar no dia de hoje, sexta-feira, tá? Então, lembrando que o clássico entre Flamengo e Vasco está marcado para a próxima quarta-feira, dia 21, às 21h30. Dia 21, quarta-feira, quarta que vem, 21h30. E os ingressos começaram a ser vendidos no dia de hoje, tá? Aí vai ter ingresso sendo vendido hoje, dia 16. Tem ingresso que só vai ser liberado para ser vendido amanhã, dia 17. Tá? E depois, no dia 21, se encerra as vendas online. É isso. Lembrando que os sócios, parece que do Nação Sem Fronteiras, podem comprar até 2 ingressos com prioridade. Vamos seguir aí acompanhando. E falando sobre valores, né, dos ingressos, parece que para o público geral, né, na Norte ali você tem R$80, é o valor do ingresso.
né? Na leste superior temos um valor de R$100, e na leste inferior, que é o valor mais caro aí, né? 120. Na verdade, falei errado. A oeste inferior é a mais cara, né? O valor está R$140. R$140. Ah, mas esse é o valor mais caro? Não, tem outros, né? Mas aí a gente está falando de... inclui buffet, sobremesa, pô, isso aí é o Maracanã Mais, Espaço Flá, que aí os valores ficam em torno de R$400, né? Se eu for, eu vou ficar ali nos 100zinho, né? 80, pô, tá maluco? Não tem esse dinheiro todo não, né? Alguém me patrocina aí, né? Se tu me patrocinar, eu com certeza vou estar no estádio lá no 400, pô, bebendo alguma coisa, comendo, né? Mas por enquanto não é essa a realidade. Meus amigos, chegamos no momento de falar sobre Lucas Paquetá, trazer atualizações dessa novela que aparentemente terá o seu final no dia de hoje. Hoje é o fim da novela Lucas Paquetá e o que parece é que vai ter um final feliz. Final feliz porque no dia de hoje, após muita pressão do Paquetá, a gente sabe disso, o Paquetá faltou 2 treinos, pediu para não ser relacionado no jogo contra o Tottenham, tem pressionado bastante a diretoria, né? Já conversou com o presidente do clube, a mãe do jogador, que representa ele como empresária, já teve conversas com parte dos sócios, tá, do West Ham. O jogador, meu amigo, quer vir para o Flamengo de qualquer maneira. E aí, após tanta pressão do jogador, o Flamengo ali, né, só fez uma proposta que foi negada. O Flamengo ofereceu, vocês se recordam, 30 milhões de euros, né, com mais fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, total 35 milhões. O West Ham deu uma nega, disse que para levar o jogador, né, seria necessário pagar 60 milhões de euros, mas o West Ham está meio doido, né? Porque esses 60 milhões de euros, o Paquetá estava valendo quando o Manchester City, antes da questão lá envolvendo a Bet, a aposta, o problema das apostas que ocorreu, né, que ele foi processado, o Manchester queria pagar isso, mas isso já tem, sei lá, 2 anos. O jogador está indo para praticamente o último ano, ele tem 1 ano e meio de contrato ainda, ele tem só mais 1 ano e meio de contrato. Em dezembro, o jogador já pode assinar pré-contrato com qualquer clube para sair de graça no meio do ano que vem. Então, o valor no transfer market do jogador, né, pode ser ele tem um valor, mas esse valor ele vai diminuindo conforme os anos de contrato com o clube também vão diminuindo, que é o caso. Então, aí depois de muita pressão, o West Ham falou o seguinte: não, vamos sentar para conversar com o Flamengo na sexta-feira. Vamos ter uma reunião antes, né, com os donos do clube aí para a gente provavelmente reduzir o valor, tá, gente? E as informações que nós temos é que parece que o West Ham, né, admite negociar o Paquetá aí por algo em torno de 43 milhões de euros, 45 milhões de euros. O Flamengo tá batendo o pé dizendo que paga no máximo 40 milhões. Como ofereceu 35, consegue subir o valor para 40 milhões. E aí a gente tem, além do problema, então, de valor, mas isso antes da conversa. Hoje vai ter a conversa, a negociação, né? Eu não sei se o Boto, seria interessante se o Boto pudesse, né, ir lá para a Inglaterra para resolver isso pessoalmente. Essa parada de ficar... vamos falar sobre o Zoom, vamos utilizar as plataformas, né, digitais aí, vamos fazer uma reunião virtual. Eu não acho que, às vezes, num momento como esse, seria a melhor opção, não. Às vezes, olhar olho no olho, aperto de mão, ele é importante. O Marcos Braz gostava muito de fazer isso, né? O pessoal zoava pra caramba, que ele vivia viajando, né? Aviãozinho pra lá, aviãozinho pra cá, né? O Marcos Braz era muito comédia. Mas o Boto, eu acho que uma negociação dessa seria importante, né, o nosso dirigente português estar na Inglaterra para, de novo, tratar pessoalmente, né, essa questão. Agora, o West Ham afirmou, tá, gente, saiu uma informação no dia de ontem, que só vende o jogador para o Flamengo se o Flamengo emprestar o jogador pro West Ham. Pô, que louco isso, né? Mas como assim? Eles estão dizendo o seguinte: para vender agora, eu até vendo. A gente vai chegar num valor aí, negociação, vamos ver se vai dar certo. Mas a gente precisa do jogador até o fim da temporada, que acaba no meio do ano. Por quê? Porque o West Ham está na 18ª colocação,
Tem jogo amanhã, por exemplo, contra o Tottenham. Paquetá não vai jogar. Né? O técnico Nuno do Espírito Santo, o técnico português, está bem chateado com a situação, né? Porque ele acredita que se com o Paquetá tá difícil, meu irmão, se livrar do rebaixamento, sem ele vai ficar praticamente impossível. Então o West Ham tá pedindo ao Flamengo, ó, se a gente negociar, vamos botar aí já um contrato de empréstimo para que ele fique até metade do ano. Mas o Paquetá não quer, gente. E o Flamengo, né, pô, o Flamengo tá se escorando na posição do jogador. O Flamengo tá pensando assim, pô, mas se o Paquetá tá dizendo que não vai ficar, como é que eu vou deixar ele ficar por lá, né? Porque o Paquetá, gente, ele tá vendo, né, ele quer muito voltar pro Flamengo, voltar pro Brasil e tal. E uma das vontades dele de voltar, é claro, é pra estar na seleção brasileira. Ele sabe que o Flamengo, cara, tá sendo observado o tempo todo pelo Carlo Ancelotti. Vários clubes, né, o próprio Palmeiras, jogadores do Brasil sendo convocados. E aí o camarada tá lá num time que não tá jogando nada, irmão. Como é que o cara fica num time desse? Então, não tem só amor. Vamos botar a realidade na prática? Não tem só amor ao clube. Tem parte amor ao clube e parte amor à sua carreira, né? As suas vontades, suas ambições. O cara quer estar na Copa aí de 2026 e essa vai ser até a segunda Copa do Paquetá, né? Então, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. O Flamengo até havia pensado nessa possibilidade do jogador, né, negociar agora, ficar até o final da temporada, no meio do ano. O Flamengo tinha dado... a prioridade era que o jogador chegasse de imediato. Mas havia pensado também em ele chegar em março, depois de ter passado por uma maratona de jogos difíceis aí do West Ham. Em março, aí, no finalzinho dessa janela. Mas o West Ham quer o jogador emprestado até o meio do ano, que seria então o jogador chegar para o Flamengo na segunda janela do ano, que é no meio do ano. Aí. Mas o Paquetá não quer, e o Flamengo, de novo, está se escorando na decisão firme do Paquetá em chegar de imediato ao Flamengo. Vamos, gente, vamos aguardar então, com certeza, cenas dos próximos capítulos. E o Vene Casagrande, jornalista, ontem divulgou, tá, que o tempo de contrato entre o Flamengo e o Paquetá, tá, que ainda não tinha sido revelado, vai ser de 4 anos. Então, o jogador, tá, ficará, caso tudo seja acertado no dia de hoje, jogará no Flamengo até 2030. 2026, mais 4, 2030, né? Vamos esperar, então, que tudo dê certo, né? E o Paquetá possa vestir novamente o manto sagrado. E ontem ele republicou aí, na verdade, fez uma publicação que deixou todo mundo aí, meu irmão, os torcedores do Flamengo com muitas esperanças, tá, gente? Ele publicou um videozinho onde ele aparece em câmera lenta, e a mensagem principal dizia o seguinte, né, que os planos de Deus não podem ser impedidos por ninguém, né? Ninguém impedirá os planos de Deus. Então, a gente torce, com certeza, para que tudo dê certo pro Paquetá, que quer vir pro Flamengo, pro Flamengo que quer trazer o Paquetá, e que pro West Ham também, que não caia para a segunda divisão, né, que possa seguir firme aí no campeonato inglês, né? A situação tanto do West Ham quanto do time lá do John Arias. Estamos falando do John Arias e do próprio João Gomes, né? O Wolverhampton. São times aí que estão passando por uma dificuldade tremenda na Premier League e provavelmente ano que vem estarão na Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês. Meus amigos, então para fechar esse vídeo, eu sempre gosto de trazer uma excelente notícia no final. Já trouxe do Paquetá, mas eu sempre também trago alguma coisa falando sobre ranking, né? O Flamengo tá superando não sei o quê, o Flamengo tá superando as maiores goleadas, o Flamengo tá no topo 10, né, de times com mais dinheiro do mundo, coisas do tipo, eu sempre trago para vocês. E de fato, vou terminar esse vídeo de hoje falando sobre Flamengo, que entrou aí no seleto ranking goleador nesta década. Você deve falar, que parada é essa? Que loucura é essa? Vamos lá, vamos aqui trazer a reportagem, tá? O Flamengo atingiu no jogo contra, né, o Bangu, mesmo perdendo, a marca de 700 gols nesta década, né, que se iniciou aí a partir de 2021. Então, a partir de 2021 para cá, o Flamengo já fez 700 gols, gente. E o que torna o clube o único entre os times da Série A com esse feito, tá? Nenhum outro time
atingiu essa marca de 700 gols. E quem fez eu nem sei falar isso, tá? Em números aí, em algarismos ordinais, né, que se fala, né? Sei lá. Cardinais é quando você fala 700. Ordinais é quando você bota lá o centésimo, sei lá o que, nem sei falar isso aqui. Mas foi o meia Guilherme. Guilherme, que fez aquele golaço, aquela pintura, né? Cobriu o goleiro aí do Bangu. Ele fez o gol de número 700. Que bacana, né, cara? Que bacana. O moleque entrando aí pra história do Flamengo. E, como eu disse, tá? De 2021 pra cá, apenas o Flamengo atingiu esse recorde artilheiro, tá? Segundo o R10 Score. Palmeiras tá longe disso. Botafogo, que são os dois times aí que vem disputando com o Flamengo, né? Os campeonatos brasileiros e até Libertadores, no caso do Palmeiras, esses caras estão realmente longe de atingir esse marco do Mengão. Então o Flamengo entrando novamente para a história, sendo o maior artilheiro dessa década. Sua opinião nos comentários. Então é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, espero que sim. Já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. Gente, e é de graça. Você não paga nada por isso. Por dia passam, sei lá, pelo menos umas 15 mil pessoas aqui pelo nosso canal assistindo nossos vídeos, né, os nossos shorts. E essa galera, às vezes, deixa o like, mas esquece de deixar o like, esquece de se inscrever. Então faça isso nesse momento. Dá uma paradinha aí. Inscreva-se antes de acabar com o vídeo, tá bom? Faça isso aí, dá essa moral, porque com certeza você faz uma diferença gritante, né, na nossa vida. A vida do criador de conteúdo digital aqui, né, conteúdo... falando do Flamengo aqui todo dia, não recebo nada por isso, você não paga nada por isso, olha isso, é muita vontade de falar do Flamengo, né? Mas a gente segue. Até o próximo vídeo, saudações rubro-negras, para sempre Mengo.